Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, falando da grande filmagem, da grande espetáculo, do grande acontecimento que ocorreu lá no Teatro Santo Agostinho, na Rua Peninos, em Aclimação, onde fizemos um conjunto com o nosso grupo, eu, Adão Nonato, Marlene Nobre, doutora Marlene Nobre, Adilson, Paulinha Zamp e Ângela Ana, do Rio de Janeiro. Fizemos essa encenação com exposição dialogada, que ficou, por sinal, muito bom. E, na sequência, vem a pergunta: Jesus foi tentado? E eu falo que Jesus foi ao monte, onde ele foi provado. Provado em quê? Ele foi fazer ali uma reflexão. Primeiro temos que lembrar que ele não passou 40 dias. Quarentena, 40 é uma data, é um número cabalístico que representa uma mudança, uma tomada de posição. Na medicina é o tempo para se identificar uma doença. E a gripe, a quarentena da gripe é uma semana. De um ciclo menstrual é 4, 5 dias. A quarentena de uma virose pode variar de 10 a 15 dias e vai por aí afora. Então, Jesus foi ali tomar uma posição. E ele, olhando para Jericó, o que é que ele vê? Ele vê casa, ele vê cidade, oásis, rio, montanha, deserto e o mar o mar morto, o Yam Melach, como chamam em hebraico. E ali ele vê tudo que simboliza o reino do mundo. Por isso que ele disse: se eu quiser, eu serei dono de todos os reis do mundo. Porque o livro de Mateus diz assim, o Evangelho de Mateus: e foi Jesus levado ao monte pelo Espírito de Deus para ser tentado por Satanás. Olha, como é que um Espírito leva o Filho de Deus para um deserto para ser tentado por Satanás? Mesmo que Satanás existisse, ele seria a pessoa com menos condições de se aproximar de um ser como Jesus. Por isso que ele não foi tentado, ele foi provado na missão que ele precisava abraçar, e ele acabou concluindo que tudo aquilo eram pensamentos que muita gente pode ter a respeito dele e que ele nunca teve. Porque, na verdade, ele escolhe o reino espiritual e não o reino material. Por isso que ele diz: meu reino não é deste mundo. E daí Jesus foi levado para... Depois de terminado essa reflexão, ele foi para Cafarnaum, onde ele inicia o seu ministério na Galileia. Antes, porém, ele passa ali pela região do Mar da Galileia, onde ficava um trapiche, aquele local onde os barcos vinham, onde se embarcava para a pescaria, e ali ele escolhe os seus discípulos. E depois que ele escolhe os 10, Simão, chamado Pedro, André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e Simão, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, habilidade Tadeu, Simão Cananitas e Judas Iscariotas, o mesmo que o entregou. Não o traiu. É outra coisa que nós temos que entender. Judas fez o papel mais importante. Ele fez o mais difícil. E Jesus previu isso. O Filho do Homem precisará ser entregue, não traído, como muita gente coloca. Porém, ai daquele através de quem o Filho do Homem foi entregue. Esse papel coube a Judas e, coitado, ficou estigmatizado até hoje. No entanto, Jesus, depois que escolhe os seus discípulos, ele começa em Cafarnaum o seu ministério, já previsto por Isaías. Um ministério maravilhoso, de muita luz, porque ali ele realizou muitas coisas, curou a sogra de Pedro, e ali ele instituiu a semente do Evangelho no lar. De Cafarnaum, essa semente se distribuiu, emanou para todo o mundo. Então eu considero essa cidade uma cidade iluminada, como bem disse o profeta Isaías. E terra de Zabulon e Neftali. Sobre ti descerá uma luz, e o povo que andava em trevas viu a luz. Então essa luz, Jesus, que chegou ali e implantou o primeiro evangelho no lar que se tem notícia. Aí foi me perguntado
acho que foi para o Paulinha, eu não lembro bem qual foi dos 3 companheiros, amigos, queridos, que me fez essa pergunta, o que representava Cafarnaum na história do Evangelho e particularmente em minha vida. E eu fui narrar as visões e sensações que eu tive em Cafarnaum, e eu não consegui terminar, a emoção foi muito grande. E comigo todos se emocionaram. Estavam todos ali, os nossos companheiros, o Jeter, Jacomine, a Gil, o pessoal da Rede Mundo Maior, o André, todos envolvidos. E os meus queridos irmãos que já tinham viajado conosco naquela região todinha. E fizemos assim uma verdadeira sintonia com os sentimentos que nos envolveram pela saudade de Jesus, pela ausência de Jesus, pela tristeza de termos perdido grandes oportunidades naquela época. E foi um momento muito importante na minha vida. Ainda hoje, quando eu me lembro, eu me emociono. E dali nós começamos a falar do Mar da Galileia, aquele mar em torno de onde Jesus realizou todo o seu ministério na Galileia. Se você sobe o monte onde Jesus realizou o seu famoso sermão, ali você tem uma visão completa de todos os locais onde Jesus fez alguma coisa ali. Você avista Tiberíades, você avista Magdala, a terra de Maria Madalena, você avista Tábega, onde Jesus realizou a multiplicação dos pães, você realiza o primado, o local do primado de Pedro, onde ele escolheu os discípulos, você avista Cafarnaum. Então ali está toda uma história do ministério em torno do lago, só muda Caná, onde ele transformou a água em vinho, e Nazaré. São as 2 cidades que, na verdade, não participaram daquele ministério na Galileia tão direto como a cidade de Cafarnaum e as outras que giraram em torno daquele grande lago com 13 quilômetros de largura, 36 de comprimento e aproximadamente 245 metros de profundidade. É um lago realmente muito maravilhoso, muito bonito. Ainda hoje você vê peixes, plantas, aves e árvores. Eu já almocei, a primeira vez que eu estive em Israel, fiz o meu lanche e fui sentar na beira do lago e almocei vendo os peixinhos ainda, que eu digo, meu Deus, Pedro deve ter visto esse tipo de peixe por aqui, Jesus, e as sensações são assim muito maravilhosas e indescritíveis. Não saia daí porque nós vamos concluir na terceira parte do nosso programa, a nossa bela experiência e o trabalho que fizemos no Teatro Santo Agostinho, lá em Aclimação, em São Paulo. Não saia daí, 1 minuto só. Em seguida retornaremos. Até já.